Ação de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador Maurício que realize a leitura de um versículo da Bíblia. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Amém. Amém. Senhores vereadores, funcionários da casa e ao público que nos acompanha pelas redes sociais presencialmente, uma boa noite. Quero cumprimentar especialmente a nossa secretária de assistente social, que se faz presente aqui. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovada a ata da reunião anterior. Solicito a primeira secretária, Silmara Gontari, que realize a leitura do expediente. Boa noite, presidente. Boa noite, demais vereadores e vereadoras. Boa noite, quem nos assiste aqui presencialmente e todos que nos assistem pelas redes sociais. Expediente de 26/6/2023, ofício número 478 de 2023, do gabinete da deputada Luciane Carminati, convidando para o ato de lançamento da Frente Parlamentar em defesa do Sistema Único de Assistente Social, no dia 29 de junho, na Alesc. Ordem do dia. Segunda votação. Projeto de lei ordinário número 11 de 2023, que autoriza instituir o programa Adote a Saúde. Primeira votação. Projeto de lei ordinário número 31 de 2023, que dispõe sobre a instalação de câmaras de monitoramentos de segurança nas escolas públicas municipais. Projeto de lei número 59 de 2023, que autoriza o Poder Executivo Municipal a receber em doações bens móveis e acervo literário e adota outras providências. Indicações. Indicação número 306 de 2023, de autoria do edil André Flenick, que solicita a senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, e ao senhor Everton Ranton, diretor do Detracan, melhorias na sinalização na rua Frederico Kohler, visando a implantação de faixas de pedestres, redutores de velocidade eletrônico e retirada de vagas de estacionamento no trecho estreito na rua entre a Otávio Tabalipa e José Lula Vieira. Indicação número 307 de 2023, de autoria do edil André Flenick, que solicita a senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, e ao senhor Jean Dondé, gestor da Fundação Municipal de Esporte e Lazer, a volta dos Jogos da Primavera em formato diferenciado, visando a redução de custos, com modalidade alternativas, a exemplo de futebol e basquete, de rua, bets rolean, jogos eletrônicos, esportes de força, entre outros. Indicação número 308 de 2023, de autoria do edil André Flenick, que solicita a senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, e ao secretário de Obras Municipal, a manutenção nas ruas Miguel Clempos, no Alto das Palmeiras, e José Bai, na Vila Militar. Indicação número 309 de 2023, de autoria do edil André Flenick, que solicita a senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rotilho Roeder, secretário municipal de planejamento, a melhoria do sistema de drenagem na rua José Boite, mesmo com o arroio Monjolo passando no meio da via, existe um grande acúmulo de água nas laterais. Indicação número 310
de autoria da vereadora Tati Carvalho, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao secretário municipal de obras interino, a limpeza nos bueiros do residencial Nossa Senhora Aparecida. Indicação número 311 de 2023, de autoria da vereadora Tati Carvalho, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao secretário de obras interino, para verificar a tubulação e a falta de boca de lobo na rua Emílio Schultz, esquina com a rua Lourenço Rolando Malucelli. Indicação número 312 de 2023, de autoria da vereadora Silmara Gontaric, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao secretário de obras interino, a construção de um bueiro na localidade de Entre Rios, em frente à residência do senhor Tanaka. É o que continha, senhora presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Vereador André Flenick. Com a palavra, vereador. Senhora presidente, vereadores, vereadoras presentes, nosso público hoje, o pessoal da assistência social, Cabo Galote, internautas que nos assistem. Então, justificando as minhas indicações de hoje, a primeira fala sobre a questão da sinalização na rua Frederico Kohler. É uma rua recente, asfaltada há pouco tempo, ainda está em subjúdice com alguns problemas ali de finalização da obra, com bueiros abertos, claro. Infelizmente, são situações que talvez demorem um pouco mais, a gente pede celeridade da prefeitura. Assim como também pede uma sinalização adequada, que infelizmente, asfalto novo acaba virando pista de corrida. E por ali transitam muitas crianças, principalmente na saída de aula, e ainda não existem faixas de pedestres. Não digo nem a questão de lombadas, né, mas talvez pensar num radar ou outros meios de redutores de velocidade, que a situação está bem complicada e o risco de acidentes, como já acontecendo, se multiplica cada dia mais. Sobre a indicação 307 e os Jogos da Primavera, os atletas e canoinhas que sabem a saudade que faz esse tipo de competição. Muita gente se preparava o ano inteiro para competir nos Jogos da Primavera, representando seu bairro, sua agremiação, e é uma coisa que, infelizmente, deixou de acontecer e pode voltar a acontecer, deve voltar, para o bem dos atletas do nosso município. A gente entende que existem algumas modalidades que são mais complexas, até caras, para manter uma competição, mas eu coloquei aqui algumas sugestões de outras modalidades e até alguns modelos. Eu vi o Interbairros, até o assessor da Juventude, Fabiano Barbosa, me mostrou do modelo de Rio do Sul. Talvez nós podemos reconfigurar um modelo, colocar algumas outras modalidades alternativas. Cito aqui o BETS, eu mesmo organizei o campeonato de BETS aqui de Canoinhas, o campeonato Carrinho de Rolimã, Strongman, que é uma modalidade nova, e algumas modalidades alternativas, basquete, futebol de rua, porque nós sabemos que tem a questão de taxas de federação e de arbitragem que pode acabar pesando para cima dos organizadores dos eventos. Sobre a questão das obras da rua Miguel Clempos, solicito, peço, é uma rua muito complexa ali no Alto das Palmeiras, fui lá pessoalmente, o estado está bem complicado, já faz alguns anos, já foi até feito alguns ajustes em alguns bueiros, mas ainda insuficiente. Peço um olhar especial da Secretaria de Obras, assim como essas indicações são da semana passada, eu já tinha mandado informalmente para o novo o novo secretário, Marcos Homer, e uma delas já foi atendida, que é da rua José Baio, lá na Vila Militar. Já houve uma obra de melhoria, esperamos que ele consiga atender e dou assim meu desejo de sucesso ao novo secretário, vice-prefeito Homer, porque a gente sabe que é uma secretaria. Só olhar as indicações é que nós mais mandamos demanda aqui na Câmara de Vereadores, acredito que a população cobra e muito do secretário de Obras. Sobre a nossa rua do Valetão, José Boatê, depois que houve uma obra de esgoto, os moradores ali relatam que ela começou a empoçar água. Nós temos o Valetão que passa no meio e mesmo assim empoça água na via, até em momentos que não tem enchente. Então seria um momento de revisar essa situação. O próprio secretário Marcos Homer, vice-prefeito, hoje me mandou um vídeo de dentro das tubulações, alertando ali que estão sendo feitos alguns projetos de hidrojateamento. Espero que em breve seja feito e que possa ter um fluxo normal dos fluidos que entram nesses meios. Era o que continha, senhora presidente. Mais algum vereador inscrito? Não há mais vereador inscrito. Com a palavra, vereador. A palavra. Só uma
Uma observação aqui, tem umas indicações que está indo em nome de Maurício e outras em nome do vice-prefeito Marcos Antônio Cucas. Não apresento nenhuma indicação hoje, no dia de hoje aqui, mas quero falar sobre a precariedade que ocorreu devido a uma semana, 2 semanas de chuva das nossas estradas principais do município. Enfim, todas as estradas. Mas que o secretário tenha uma atenção principalmente nas estradas principais, as geral do nosso município, porque dê uma condições para que a população possa transitar com mais dignidade. Aqui eu cito algumas das estradas, que é a principal, que dá acesso aqui, saída da área urbana do Alto do Frigorífico, com destino à sede dos 2 distritos de Felipe Schmidt e Paula Pereira, que são a estrada passando pelo Parado, Capão do Orval, Taunay, Papuã, saindo por Paula Pereira, a estrada que segue para outro distrito, que é passando pela comunidade de Cerrito, Fartura, Paciência dos Neves, indo até a sede do distrito, que é de Felipe Schmidt. Devido a essas questões de chuva, ocorreu muitos buracos, não está tendo encalhamento dos veículos e caminhão, mas as condições ficou muito precárias, então há uma necessidade que se passe uma máquina para amenizar um pouco desses buracos. Enfim, as outras estradas principais, que são de Entre Rios, Salto Água Verde, parece que foi feito, acho que semana passada, que tinha festa agora domingo, foi realizado o serviço. Mas as demais precisa com urgência, sabemos da demanda que tem e as condições da secretaria, mas que faça uma força-tarefa para que amenize essas situações dessas estradas principais, depois volta a fazer as estradas vicinais que tem no município. Seria isso, senhora presidente. Muito obrigado. Mais algum vereador inscrito? Não há mais vereador inscrito, senhora presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito a primeira secretária informar se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Vereadora Zenilda Lemos. Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, e uma saudação muito especial à secretária municipal de Assistência Social, Maria Hermínia Moreski, ao gerente de Proteção Social Especial, Wilson Nascimento, aos coordenadores de CRAS, que aqui se encontram, estou vendo o Vilmar, do CRAS 1, a Priscila, do CRAS 2, e a Marilyn Verca, coordenadora do CRAS 3. Também, de uma maneira muito especial, aos trabalhadores do Cadastro Único dos Programas Sociais, em nome da Márcia, que é a coordenadora deste programa, do qual nós vamos estar abordando na noite de hoje. Senhora presidente, no dia 16 de junho, eu representei a Câmara de Vereadores, então, na Conferência Municipal de Assistência Social. E lá, então, eu dividi os papéis, porque enquanto trabalhadora sei da importância desse momento, representei a Câmara de Vereadores, então, compondo a mesa no primeiro momento, e depois, enquanto trabalhadora, nos demais momentos, por entender da importância desta conferência. Então, a Conferência Municipal de Assistência Social, ela ocorre de 2 em 2 anos. Qual o objetivo da conferência, das conferências? Avaliar, analisar, discutir, propor. O quê? Um serviço público, uma política pública da área que ela está representada. No nosso caso, a política pública de assistência social. E durante o encontro, durante o evento lá no Instituto Federal, que teve representação das entidades, dos trabalhadores, dos usuários, das universidades, foi muito importante um dado que a palestrante nos trouxe e um pedido que ela nos fez. Qual foi o pedido que ela nos fez?
que nós, enquanto trabalhadores desta política pública, enquanto representantes desta política pública, que nós utilizemos os espaços de discussão para falar sobre esta política pública. Porque a assistência social, principalmente durante a pandemia, ela foi tida, ela foi elencada como uma política pública essencial. É uma política pública assim como o SUS, assim como a educação, assim como a habitação, mas muitas vezes, por falta de divulgação, ela acaba não sendo uma política pública que as pessoas reconhecem como uma política pública, um direito do cidadão e um dever do Estado. E lá na conferência, então, atendendo esse pedido dessa palestrante, alguns dados que foram trazidos, vereador Vilmar Sidosky, aí eu me lembrei da sua apresentação, que nos fez estar aqui hoje, então, para falar desses dados. Algumas sessões atrás, o senhor nos trouxe alguns dados de quanto alguns produtos são importantes, vereador Maurício, para o desenvolvimento do município. Eu me recordo que, dentre os produtos estavam a cultura do tabaco, quanto influencia no desenvolvimento do município, a cultura da soja, a cultura do trigo, das hortaliças, da criação de bois, bovinos, ovelhas, enfim, todos os produtos produzidos no nosso município e que, de uma forma ou de outra, contribui para o comércio, para o desenvolvimento do município. E aí, quando nós estivemos na conferência de assistência social, a palestrante disse assim para nós lá: quanto vocês estão divulgando dos dados da assistência social? Nós temos alguns dados sensíveis e que não podem ser divulgados, principalmente na proteção social especial. Por quê? Porque nós não trabalhamos com quantitativos de quanto mais atende, mais o município recebe verba. Não. A proteção social especial, ela precisa ser, então, trabalhada pela proteção social básica, evitando que chegue na violação de direitos, então, para ir para as proteções de média e alta complexidade. Sobre isso, eu não vou me ater aqui, porque nos próximos dias a gente vai estar convidando a secretária de Assistência Social para vir falar sobre as proteções, sobre os CRAS, sobre o CREAS e o serviço que o município desenvolve enquanto política pública. Mas eu quero me ater a alguns números. Senhores, o município de Canoinhas, esses dados são dados atuais do mês de maio. O município de Canoinhas tem 877 pessoas com deficiência que recebem o benefício de prestação continuada, pessoa com deficiência. O benefício de prestação continuada é um salário mínimo para aquelas famílias com renda per capita igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo, e que não tem condições de prover o seu próprio sustento ou tê-la provido por sua família. Então, essas pessoas são atendidas pelos CRAS, encaminhadas para o INSS, aonde então é feito quando, depois de perícia médica, por isso a luta para a perícia médica voltar para Canoinhas, porque essas pessoas se deslocam. Mas, enfim, hoje, 877 pessoas recebem nas suas contas, não passa pelas contas do município, recebem um salário mínimo. Por quê? Porque foram alcançadas por políticas públicas e encaminhadas. Nós temos em Canoinhas, segundo os dados do mês de maio, 437 idosos que também recebem este salário mínimo, que são pessoas com idade igual ou superior a 65 anos de idade, com as mesmas rendas do BPC, mesmos critérios de renda. Somando o total de pessoas com deficiência e o total de pessoas idosas que recebem o BPC, que é diretamente um recurso da assistência social, que é encaminhado para a Previdência e é mantido, então, esses valores. O município recebe mensalmente, através dessas pessoas, o montante de
R$1.735.854,64. Esses recursos são gastos por essas pessoas no comércio local, nas lojas locais, nas mercearias, enfim, esse recurso repassado diretamente para a conta do beneficiário contribui com o desenvolvimento do município, e às vezes a gente não para pensar. Com relação aos outros valores, na próxima lâmina, Márcio, já está lá, nós temos então beneficiários dos programas de transferência de renda. Canoinhas, segundo os dados de junho do Cadastramento Único dos Programas Sociais, Canoinhas tem 2.218 famílias beneficiadas com o programa Bolsa Família, num total de mais de 6.000 pessoas beneficiadas. Em média, cada família recebe um auxílio de R$ 729. Entra no comércio local, nas farmácias, nos mercados, nas padarias, nas lojas, um montante de R$ 1.617.567 por mês no município. Recursos estes de transferência de renda que não passam pelas contas do município. É diretamente na conta da pessoa beneficiada. O programa Auxílio Gás, Canoinhas tem, em média, 516 famílias beneficiadas com este programa. Um investimento de R$ 56.244. No caso do Auxílio Gás, um mês a pessoa recebe e o outro não. Um mês sim e um mês não. Mas então, de cada 2 meses, entra na conta das pessoas beneficiadas um montante geral de R$ 56.000 por mês. Se nós pegarmos, então, a soma dos benefícios de prestação continuada com os programas de transferência de renda do Bolsa Família e o Auxílio Gás, que é um mês sim, um mês não, já foi feita a conta ali, são mais de R$ 3.381.543,64. Todo mês, esse recurso gira no nosso comércio local. E muitas vezes, senhores e senhoras, nós não nos damos conta disso. Que quanto essa política pública é uma política pública de emancipação, de geração de renda, de desenvolvimento, e não é o benefício pela transferência de renda, mas todo o trabalho que os CRAS desenvolve para a emancipação social, para o retorno aos estudos, para a entrada no mercado de trabalho, num trabalho intersetorial com as demais políticas públicas. Para vocês terem uma noção, somente o cadastro único, que é hoje o motivo da apresentação dos dados, somente o cadastro único atendeu de janeiro a maio mais de 3.200 pessoas nos CRAS, nos 3 CRAS, na Secretaria de Assistência Social. Ou seja, o cadastro único precisa conhecer para incluir. E por que nós estamos trazendo tudo isso? Nós estamos trazendo tudo isso para falar da importância dessa política pública de assistência social, porque ela é um direito do cidadão, um dever do Estado, e é quem dela necessitar. Então, eu fico aberta agora para questionamentos, eu fico aberta, então, para explicações que precisarem, mas para a gente refletir. E por quê? Porque haverá necessidade nos próximos meses de adequação dos programas, senhora presidente. Será necessária adequação de acordo com a legislação, e aí nós vamos precisar muito dessa Casa de Leis, porque o objetivo deste ano é estruturar o Sistema Único de Assistência Social
para poder fortalecer e para poder propor. Está aqui também a presidente do Conselho, eu vi ela ali, presidente municipal do Conselho Municipal da Assistência Social, assistente social Ângela Rocha, que representou os trabalhadores, as entidades, enquanto presidente nesse conselho, e essas explicações, elas são de extrema importância, porque quanto mais a gente conhece, mais a gente pode propor e contribuir para que mais pessoas sejam alcançadas, porque o cadastro único, senhores, não é simplesmente para receber programas de transferência de renda, não é só para receber programas de transferência de renda, ele serve também para baixar a renda da água lá na Casan, baixar a renda da luz lá na Celesc, vendas, vereador Maurício Zimmermann, o senhor que representa aí os agricultores, vendas do PA e outros programas sociais, indiferente da renda, o agricultor precisa estar no cadastro único dos programas sociais. Por hora era isso, eu fico à disposição se houver algum questionamento. Não havendo nada a questionar, então eu agradeço o espaço e me coloco à disposição se precisarem. Mais algum vereador inscrito para fazer uso da tribuna? Não há mais vereador inscrito, senhora presidente. Passamos à ordem do dia. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 11 de 2023, com substitutivo do autor, que autoriza instituir o programa Adote a Saúde. Está em discussão. Senhores vereadores, já conversamos, conversei inclusive com o vereador André sobre esse projeto de lei de minha autoria, e esse projeto de lei, ele visa, então, regulamentar, na verdade, uma colaboração da sociedade com o Poder Executivo, com a Prefeitura. Nós temos visto aí que tem vários postos de saúde que estão com uma situação, situação física do ambiente mesmo, que muitas vezes estão até insalubres, Tem posto de saúde que tem as telhas quebradas, com infiltração, acaba tendo aquele bolor. Então, esse projeto ele vem para colaborar com a prefeitura em si, para que aqueles empresários, aquelas pessoas que queiram fazer parte e ajudar, então, a parte da saúde do município, possam firmar um acordo com a prefeitura, A prefeitura vai poder dar uma contrapartida, para que, então, como sociedade, a gente consiga melhorar a situação dos nossos postos de saúde. Seria esse o objetivo do projeto. Ele sendo aprovado, a prefeitura vai regulamentar, vai poder, então, firmar parcerias com quem queira ajudar. De repente, tem algum empresário que quer doar algum piso para o posto de saúde, outro empresário quer doar a questão ali da infraestrutura da parte do telhado. Vai poder haver esse acordo, então, com o município, e o município poderá dar uma contrapartida para esses empresários. Esse é o objetivo deste programa. Continua em discussão. Senhora presidente. Com a palavra, vereador. Cumprimento a senhora como presidente, os demais colegas vereadores, comunidade que se faz presente, a secretária da Assistência Social Maria Emília, que se faz presente, internautas, boa noite a todos. Quero aqui parabenizar pelo seu projeto, a iniciativa privada, quando ela observa que as coisas têm credibilidade e que é possível, ela é participativa, ela auxilia muito no dia a dia das comunidades e, por que não, ajudar nesse sentido, juntamente com a área da saúde, na parte física das unidades de saúde. Vamos divulgar bem isso e, quem sabe, teremos algum empresário ou até alguma pessoa individual que talvez tenha recursos, condições o suficiente para ser parceira nesse projeto. Então, quero parabenizar pelo projeto. E também não me manifestei naquele momento, mas parabenizar a vereadora Zenilda, que fez a apresentação de todos os recursos que geram dentro da Secretaria de Assistência Social, que são valores bastante grandes, que movimentam o comércio local. Então, são números que, às vezes, a gente passa, como muito bem foi frisado, despercebido. Mas
São esses números, esses 3 milhões agregados a tantos outros milhões, é que fazem o comércio girar, e muitas vezes ele não gira somente uma vez, né? Porque esse cidadão que recebe ali, ele compra e paga, que alguém vai pagar mais alguém dentro do próprio município, e isso acaba girando mais que uma vez esse mesmo valor. Então, as importâncias disso, como é a história que foi lá atrás, que fiz a apresentação do movimento econômico rural, né, do agronegócio, que também é a mesma coisa, né, um dinheiro que se consolida, ele vem basicamente da mão de obra e da renda que acontece, e que ele também trabalha, né, você vai comprar um carro, depois gasta na oficina, e assim uma coisa vai rodando com a outra. É muito importante esses valores para ajudar na economia local do município. Parabenizar as duas situações na mesma fala. Muito obrigado. Continua em discussão. Senhora presidente. Com a palavra, o vereador. Quero agradecer por ter me citado e parabenizar pelo projeto. Como falamos nos bastidores, pretendo fazer alguns projetos expandindo essa ideia para outros setores públicos, e agora eu me lembrei de uma passagem, acredito que comentamos uma vez com o Cabo Galotti, que está aqui presente, que uma vez se propôs ajudar numa UBS, foi você, Cabo? E no momento, por não ter uma base legal, até o pessoal se assustou. E agora, com essa lei, possibilita a iniciativa popular. Quando você tiver uma iniciativa que você tem o conhecimento para fazer a manutenção, vai ter uma base legal para você dizer, não, estou aqui à disposição, conforme a lei da vereadora Tati, eu posso realizar a manutenção, claro, com a anuência do poder público. Eu acredito que é uma forma da gente dar oportunidade para pessoas que tenham proatividade na comunidade. Era o que continha, e parabéns novamente, senhora presidente. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 11 de 2023. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 31 de 2023, que dispõe sobre a instalação de câmeras de monitoramento de segurança nas escolas públicas municipais. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 31 de 2023. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 59 de 2023, que autoriza o Poder Executivo Municipal a receber em doação bens móveis e acervo literário, e adota outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 59 de 2023. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário, Vilmar Sudoski, que faça a leitura dos requerimentos. Requerimentos. Requerimento 376 ao 415 de 2023, de autoria de toda a edilidade presente, requerem que seja encaminhado ofício aos deputados estaduais, apresentando moção de apoio pela aprovação do PL 0010 de 2023, em trâmite na Assembleia Legislativa, que trata sobre a classificação do tabaco nas propriedades rurais, de autoria do deputado Sargento Lima. Reconhecemos a importância da maioria das condições de trabalho e produção nesta área, e a aprovação e implementação desse projeto de lei trarão impactos positivos para toda a cadeia produtiva do tabaco, desde os produtores até os consumidores finais. Coloque em discussão o requerimento. Senhora presidente. Com a palavra, vereador. Obrigado. Boa noite à senhora. Boa noite aos demais vereadores e demais vereadoras. Boa noite aos funcionários da casa. Boa noite especial a quem nos acompanha aqui presencialmente. E boa noite a você que nos acompanha pelas redes sociais. Presidente, apenas registrar aqui o compromisso firmado por essa Casa de Leis com os dois representantes da cadeia produtiva de tabaco de duas localidades, mas ainda mais o apoio dessa Casa de Leis com toda a cadeia produtiva do tabaco de Canoinhas e região. Projeto de lei da autoria do deputado Sargento Lima, da nossa bancada do PL, o qual sugere que seja implementado o mesmo programa de classificação já aprovado no Rio Grande do Sul. Então, apenas deixar registrado que essa Casa de Leis está fazendo a sua parte. Já
entramos em contato novamente, vereador André Flenick, com o deputado Sargento Lima, com seus assessores. Eles estão bem satisfeitos com o engajamento de todo o Estado, presidente. Então, Canoinhas continua fazendo o seu papel enquanto Casa de Leis. Seria isso. Obrigado. Ainda em discussão. Senhora presidente. Com a palavra o vereador André. Faço minhas as suas palavras, vereador Maurício. Acabei de mandar, eu tirei uma foto aqui da parte dos requerimentos e mandei para o Cipione, que é o assessor mais próximo ao deputado Sargento Lima. Ele demonstrou contentamento, aliás, mandou aqui um abraço para toda a Câmara. E vale ressaltar, né, que desde o começo desse projeto já é o segundo requerimento que a gente manda nesse sentido. Aquele primeiro, acho que fomos nós dois que assinamos juntos, né? E é uma forma da gente mostrar a união por essa pauta que vai beneficiar, como foi demonstrado aqui, toda a cadeia produtiva, não somente o fumo, mas tudo que abrange o fumo. A economia de Canoinhas depende do fumo e isso é um benefício para todos os canoinhas. Era o que continha. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Estão aprovados os requerimentos número 376 ao 415 de 2023. Requerimento 416 de 2023, de autoria do edil André Flenick, requer que seja encaminhado ofício ao cartório de registro de imóveis, solicitando informações se está ocorrendo alguma anomalia no cumprimento dos prazos de registro e outras atividades do cartório, devido ao grande número de reclamações recebidas por mim, por parte de engenheiros, arquitetos e proprietários. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 416 de 2023. Requerimento 417 de 2023, de autoria do edil André Flenick, solicita que seja encaminhada moção de parabenização aos atletas da Associação Simões de Karatê, que participaram com êxito do Alberto de Joinville de Karatê, competição que reuniu atletas de alto nível de todo o Brasil. Está em discussão. Senhora presidente. Com a palavra. Então, essa parabenização, claro, um ato simbólico, né, mas vale ressaltar todo o esforço desses atletas que eles estiveram treinando, investindo, né, o seu tempo para essa competição, com ótimos resultados, primeiras colocações, segundas, e uma competição que abrangeu atletas. Essa competição faz parte do ranking da seleção brasileira, então, se os nossos atletas continuarem nesse ritmo, futuramente podemos ter alguns atletas canoinhenses dentro da seleção brasileira de Karatê. Era o que continha. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 417 de 2023. Requerimento 418 de 2023, de autoria do edil André Flenick, que requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, e ao senhor Carlos Eduardo Vipieski, secretário municipal de habitação, solicitando informações a respeito do processo de regularização fundiária e das escrituras para os moradores da Vila Militar. Pelo que foi relatado pelos moradores, eles aguardam há 9 anos pela finalização do processo. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 418 de 2023. Requerimento 419 de 2023, de autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, e a senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, tendo em vista o término do contrato para procedimentos urológicos e considerando que ainda há pacientes aguardando na fila, requer que seja informado se há previsão para o novo contrato. Está em discussão. Senhores vereadores, fui procurada hoje por mais um paciente que está na fila para procedimentos de urologia, né, da especialidade de urologia. E a preocupação dele, né, porque faz cerca de 1 ano, né, que ele está com aquela autorização do internamento hospitalar, já passou pelo anestesista, mas ele recebeu a notícia de que o contrato venceu, e realmente a última vez que eu falei sobre aquele contrato no valor de 107 mil, né, era um contrato para 40 procedimentos, e realmente esse contrato já não existe mais, já não está mais ativo. E fica a dúvida das pessoas que continuam na fila.
vai haver uma nova contratação, não vai, como que vai ser resolvido? Esse paciente está há mais de 1 ano esperando o procedimento ali em urologia. Então, esse é o motivo desse requerimento. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 419 de 2023. Requerimento 420, de autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e a senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, solicitando informar se há prazo de validade da autorização de internação hospitalar. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 420 de 2023. Requerimento 421 de 2023, de autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e a senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde. Tendo em vista a portaria 1467 de 2023, solicita informações sobre cada uma das gratificações, informando quais as funções a mais estão sendo gratificadas. Está em discussão. Senhores vereadores, eu recebi algumas mensagens de alguns munícipes, e inclusive que me enviaram esta portaria em que vários funcionários receberam, então, uma gratificação de função. Mas na portaria eu não consegui localizar onde fala do que são essas gratificações. A princípio, eu coloquei no requerimento referente a uma portaria, mas eu recebi informações agora extraoficiais de que tem pelo menos mais 11 portarias e que em cada uma dessas portarias tem várias pessoas que estão recebendo essas gratificações. A minha dúvida somente é em relação a essas gratificações, do que seriam. Eu acredito que é importante que a gente saiba do que são essas gratificações, até para poder responder à população. A gente não sabe qual função que essas pessoas estão fazendo a mais, mas seria importante para que a gente possa responder àqueles que nos perguntam. Esse é o objetivo desse requerimento. Senhora presidente. Com a palavra. Senhora presidente, então eu vou falar daquilo que eu conheço, né? Então, na assistência social, alguns coordenadores, então, que assumiram funções de chefia nas diversas proteções, como isso não é de hoje, isso já vem de sempre, né? Quando assume uma função, então recebe o adicional de 30%, que é o famoso adicional de 30%. Então, na nossa Secretaria de Assistência Social, do qual eu sou trabalhadora, do qual eu faço parte, aqueles que assumem uma gerência, no caso da proteção social básica e especial, e nas coordenações de CRAS, de CREAS, recebe, então, essa gratificação. Coordenação do programa Bolsa Família, coordenação da ADM dentro da assistência social. Então, precisa ter algo a mais, a gente sempre diz isso, não é para todo mundo, não é lá vão ter. Por quê? Que bom se todos pudessem receber. Mas como não é possível pela saúde financeira do município, a pessoa que assume alguma função, ela recebe, então, no seu salário base, essa gratificação por ser uma chefia. Então, aqui nós temos algumas pessoas que, com certeza, se não for, serão contemplados, então, com essas portarias, porque assumiram uma função de chefia. Da assistência social, então, era essa a informação, senhora presidente. Mas as outras, vamos esperar que venha de forma, né, como a gente sempre fala, oficial. Senhora presidente. Com a palavra, vereador. Senhora presidente, a senhora, Vossa Excelência, pergunta ali sobre as funções gratificadas da pasta, somente da pasta da saúde, né? Essa portaria em si, vereador Gil, é da pasta da saúde. Tá. Porque seria importante, a Vossa Excelência, colocar que viesse tanto da saúde quanto das outras pastas, porque parece-me que voltou a ter novamente os 30% com gratificação, até para a gente saber aí, de repente, eu não sei se é todos os que merecem, ou de repente tem algum dos funcionários que ainda ficou para trás, mas eu acredito que parece que com 70% aí já voltou
o normal dos 30%, apesar de que muitos perderam o direito da insalubridade, mas tiveram uma recompensa de outra forma. Que bom que voltaram a ser valorizado os funcionários, mas é importante que a Vossa Excelência coloque ali uma sugestão para que venha a informação de todas as pastas do setor público, aqueles que já tiveram os seus 30% com gratificação por função e também aqueles que não são por função integral. Vereador Gil, se me permite, só para respondê-lo, em relação ao requerimento que eu fiz especificamente a uma única portaria que alguns cidadãos me enviaram realmente, que é essa portaria, que, se não me engano, são 33 servidores, né? 38, obrigada, vereador Vilmar. São 38 servidores, a princípio, que trabalham na saúde, que estão ganhando essa gratificação. Realmente, como a vereadora Zenilda muito bem falou, a gratificação de função é quando o funcionário está ocupando uma função além daquela para a qual ele fez o concurso. Realmente seria muito importante a gente verificar se todos estão nessa situação que tem o direito à gratificação. Mas, vereador Gil, eu acredito que a gente pode fazer, até para amanhã, um novo requerimento, porque existem, pelo menos, contando por cima, mais umas 12 portarias que estão no Diário Oficial, né? E em cada uma dessas portarias tem vários servidores, e não são só servidores da saúde, são da administração, do desenvolvimento econômico, desenvolvimento rural, obras, planejamento, então são vários servidores. E acredito que a gente deveria, né, saber do que são essas gratificações, para que a gente realmente possa responder as dúvidas da população que nos pergunta. Positivo. Continua em discussão. Senhora presidente. Com a palavra. Eu acredito que a senhora respondeu 80% do que o vereador Gilmar Martins questionou, mas eu concordo tanto com a senhora quanto com ele. Acho necessário que seja feito, talvez até em nome de toda a edilidade. Se pudesse ser hoje até melhor, de forma verbal, que esse requerimento seja feito, comparando quem eram os servidores que tinham o 30%, de quem foi tirado e de quem foi dado novamente, e o motivo, né, por que foi retirado, por que foi colocado, porque foi feito um marketing em cima do corte, e agora em cima do benefício não está sendo feito nada, né? A gente sabe que para que tenha um bom desenvolvimento da administração pública municipal, existem sim funções que devem ser gratificadas até pelo capricho, pelo zelo e que cada situação exige. Mas que fique claro para todos, né? Que fique melhor divulgado e que daí isso seja dado uma ampla divulgação pela nossa imprensa também, utilizando a casa, para que a população saiba o que está sendo, quem está sendo beneficiado e por que está sendo beneficiado e por que de repente, por que de alguém foi cortado, sendo que talvez essa pessoa ocupe uma função também a qual seja necessário. Então, eu concordo com o vereador Gilmar Martins de que, se possível, até hoje ainda possa ser feito esse requerimento já para dar... aproveitando o momento desse que a senhora fez, questionando a respeito da saúde, a qual é uma pasta que tem a sua verba única, mas que seja destinado a todas as pastas para nós saber de que forma está sendo feito essa aplicação dos 30%. Continua em discussão. Senhora presidente. Com a palavra. E também nominar, né, e saber o número de colaboradores que estão sendo beneficiados, né, com esses 30%. Então, é importante a gente saber esse número, porque sempre teve, né? Em alguns momentos existe muita crítica em cima disso. Você faz muito oba-oba em cima disso. E eu não vejo que não tenha que ter. Eu acho que aqueles que merecem têm que ter, sim, de verdade, né? Só que uma hora critica, outra hora cede. Uma hora diz que pode, outra hora diz que não pode. Então, só para a gente entender o número dos colaboradores, e eu acho que tem que ter, sim, aqueles que são merecedores, que desempenham funções importantes, que muitas vezes fazem trabalho em horário extraordinário, fora dos horários
tradicionais das 8 horas, que se colocam à disposição, são merecedores sim, não tenha mais a menor sombra de dúvida. E isso tem que ficar claro, só que a gente tem que entender para onde está indo, como que está indo, porque em outros momentos, aqui, nessa casa, foi muito falado sobre isso, foi muito criticado até em alguns momentos. E nós precisamos saber agora também como é que isso está acontecendo. E não só dessa legislatura, de todas que vieram para trás, todas usaram-se desta ferramenta, e ela tem sido uma forma de até preencher algumas vagas em alguns cargos, porque às vezes é difícil, de alguns cargos de chefia, de coordenação, de comando, com horários diferenciados, precisa disso mesmo, mas precisa saber quantos, quem são e o que estão, e quais são as funções que estão sendo exercidas, e isso é público, porque é pago com dinheiro público, então não tem nem porquê não ser divulgado e não estar nas transparências, enfim, que não venha para essa casa. Então, só fazer esse comentário. Continue em discussão. Senhores vereadores, apenas para concluir, parece que tem alguns nomes até repetidos em uma portaria e em outra, então por isso que também é importante a gente averiguar, quem sabe são 2 gratificações ou não, nós não temos essa certeza, eu acho importante que a gente saiba disso. Se todos os vereadores concordarem, né, faremos então, acrescentamos todas essas portarias nesse requerimento e acrescentamos esse pedido do vereador Maurício. E se todos os vereadores concordarem, fazemos em nome de toda a edilidade. Pode ser, sim. Então, por ser em nome de toda a edilidade, já fica aprovado o requerimento 421 de 2023. Requerimento 422 de 2023, de autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e a senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde. Reitero o requerimento 320 de 2023, tendo em vista que a falta de resposta do requerimento pode gerar denúncia ao Ministério Público, conforme o artigo 66 do inciso 9 da Lei Orgânica do Município. Primeiro, ainda há interesse do município em terceirizar os serviços da unidade de pronto atendimento. 2. O estudo de viabilidade dessa terceirização já está concluída? Se sim, enviar cópia para esta casa. 3. Há projeto por parte do Executivo para ampliar os horários de atendimento e o número de atendimento nas UBSs e nos demais postos de saúde? Está em discussão. Senhora presidente. Com a palavra. Senhora presidente, se não me engano, o 320 de 2023 foi de toda a edilidade, né? Então eu gostaria de assinar junto até para cobrar. Se possível, eu gostaria de incluir um item, que é um estudo com os profissionais hoje da UPA, se eles teriam interesse em continuar como servidores públicos caso haja a terceirização. Porque o que eu tenho visto? Eles veem aquela linha, vou terceirizar, vou colocar outros profissionais na UPA, pelo menos o que deu a entender, e esses profissionais vão ficar disponíveis para pós-saúde. Só que talvez eles não tenham pensado no seguinte, existem muitos profissionais da UPA que têm outras formações, como formação em enfermagem, e já atuam no contraturno, como no Hospital Santa Cruz ou em outras instituições. E caso haja uma terceirização e eles sejam direcionados para outro local, eles peçam para sair do serviço público, causando um déficit de profissionais, e aquela proposta inicial de aumentar nas UBSs e em outros âmbitos pode não ser cumprida. Então eu pediria, se for possível, que gostaria de assinar junto, e também a inclusão desse novo item, solicitando um estudo com os profissionais se eles teriam interesse em participar, porque também seria interessante os que quiserem continuar na UPA poderem permanecer caso isso haja, e isso deveria constar nesse estudo formal. Era o que continha. Continue em discussão. Presidente. Com a palavra, vereador. Obrigado. Da mesma forma que o vereador André fala, como era de toda a utilidade, eu continuo assinando junto, se possível. E agora, se não me falha a memória, se a senhora tiver os dados, até gostaria que citasse para nós a data desse requerimento de toda a utilidade, porque é um dos requerimentos que ele está anotado como de grande espera. Vereador Maurício, faz mais de um mês. Isso eu confirmei hoje, que já passaram-se os 30 dias. Vou tentar entrar aqui até no site da Câmara, mas já passaram os 30 dias. Salvo engano, foi em maio, final de maio. Mas eu já consigo verificar isso.
E só que fique registrado que esse não é o primeiro requerimento que acontece e da mesma pasta. Então, realmente, de que seja levado dessa forma como a senhora colocou. Por isso faço questão de assinar. Tendo em vista que a falta de resposta, aqui até um erro de digitação, mas que a falta de resposta do requerimento ou dos requerimentos que seja, conforme está na lei orgânica, pode gerar denúncia ao Ministério Público conforme artigo 66, inciso 15º da lei orgânica do município. Parece que isso não está sendo, não está tendo a devida importância, vereador Vilmar. E isso são coisas que tem que zelar pela informação que o cidadão pede. Nós apenas representamos o povo, é só isso. Então, lhe parabenizo novamente, presidente, pela forma como a senhora coloca e faço questão de assinar junto da mesma forma como ele está redigido. Continua em discussão. Vereador Maurício, foi no dia 22 de maio que esse requerimento foi aprovado, requerimento 320, tá? Na verdade, ele não foi de toda agilidade, pelo que consta aqui no site da Câmara. Ele foi um requerimento de minha autoria, que o senhor assinou, o professor Osmar assinou e o vereador William. Mas eu tinha a impressão que todos os vereadores tinham solicitado no dia. Até a gente pode verificar essa situação. Presidente. De qualquer forma, a minha preocupação é que realmente não é o primeiro requerimento que não é respondido no prazo, né? Não sei se chegou ao conhecimento da prefeita ou não, porque, a princípio, ele seria para a prefeita, mas para a secretária de saúde também. Eu imagino que chegue até a prefeita, né, mas realmente quem está à frente da pasta também é a secretária de saúde, então está tendo alguma falha lá dentro. Não sei se é passado para a prefeita ou se não é, mas eu lembro que a prefeita, enquanto vereadora, também batia muito nessa tecla, quando os requerimentos não eram respondidos dentro do prazo, inclusive era enviado, né, ao Ministério Público, muitas vezes sem nem reenviar até a prefeitura. Então, a gente já está reenviando um requerimento que a falta de resposta para esses vereadores eu considero um desrespeito com o nosso trabalho aqui e um desrespeito com a população também. Então, eu espero que dessa vez seja respondido e que seja respondido antes dos 30 dias. Porque quando a gente fala em situação de saúde, sempre é algo muito urgente e essa terceirização da UPA tem preocupado muitas pessoas, tanto profissionais quanto a população, que inclusive recordam de épocas, uma moradora de Canoinhas me falou que recorda de uma época em que a UPA era terceirizada e dava muito problema. Lembrando que a UPA terceirizada vai ser para alguma organização social, né? Eu não sei quem são os médicos que vêm para fazer o atendimento. Então, geram algumas dúvidas, algum receio, né? Ainda mais sendo a pasta da saúde, que é tão importante. E eu realmente gostaria de ter todos esses requerimentos respondidos para a gente ter mais segurança em relação a essa terceirização. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 422 de 2023. Requerimento 423 de 2023, de autoria da vereadora Zenilda Lemos, requer que seja encaminhado ofício à deputada Luciane Carminati, coordenadora da Frente Catarinense de Defesa do SUAS, encaminhando moção de apoio à resposta de emenda constitucional da PEC 383 de 2017, considerando que a assistência social é reconhecida pela Constituição Federal como direito do cidadão e dever do Estado e regulamentado pela Lei Orgânica de Assistência Social LOAS, Lei 8.742, de dezembro de 1993, considerando que o Sistema Único de Assistência Social, SUAS, é responsável pela gestão da assistência social, caracterizado pela articulação entre União, Estados, município e Distrito Federal, de forma descentralizada e participativa, sendo responsável por operar a proteção social não constitutiva de
Seguridade Social, de Assistência Social, considerando a importância de manutenção da Rede Nacional de Proteção constituída pelo Sistema Social SUAS e a necessidade de garantir a continuidade de seu funcionamento sem intercorrências com possíveis cortes de receita orçamentárias. Os participantes da Conferência Municipal de Canoinhas do Estado de Santa Catarina apoiam a aprovação da PEC 383 de 2017, que altera a Constituição Federal para garantir recursos mínimos para o financiamento do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, que prevê a inclusão do percentual não inferior a 1% da receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro da União para aplicação no Sistema Único de Saúde, no Sistema Único de Assistência Social. Está em discussão. Senhora presidente. Com a palavra. Nós tivemos, então, na Conferência Municipal de Assistência Social, a participação do senhor Miguel, assessor direto da deputada estadual Luciane Carminati, e há um movimento no país inteiro para que, então, seja apoiada essa proposta, votada e aprovada, essa proposta da emenda constitucional pela PEC 383 de 2017. Atualmente, o que se investe em assistência social no exercício financeiro da União, segundo ao assessor Miguel, ele não chega a 0,3% do que o governo federal, com o exercício financeiro da União, investe, porque assistência social não é gasto, é investimento. Investe na assistência social. E então, essa moção, essa proposta prevê o aumento para 1% da receita corrente líquida, que a União deva, então, investir, nunca menor do que 1%. Então, estaríamos, então, saltando de 0,3% para 1%. Isso garante a continuidade dos serviços, o cofinanciamento dos benefícios e a implantação de outros programas, projetos e serviços que vão de encontro ao anseio da população. Então, seria nesse sentido que eu peço o auxílio desta Casa de Leis para que, então, essa moção de apoio a essa proposta da emenda constitucional chegue até a deputada Luciana Carminati. E, inclusive, eu estarei participando na sexta-feira do Fórum da Frente Parlamentar em Defesa do Sistema Único de Assistência Social, e lá quero, então, entregar em mãos essa moção de apoio. Seria isso, senhora presidente? Continua em discussão. Vereadora Zenilda, se me permite, eu gostaria de assinar junto, né, até para ter uma assinatura a mais, dar um apoio a mais a essa causa tão importante. Eu até acho que todos deveriam assinar, Sim. né? Porque acho que essa causa ela tem que ser uma bandeira que tem que ser levantada, De todos. Né? Fica aberta a toda a edilidade. Se todos os vereadores concordarem, o requerimento fica de toda a edilidade. Já fica, então, aprovado o requerimento 423 de 2023. Sem mais requerimentos. Passamos às explicações pessoais. Solicito a primeira secretária informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matéria de interesse pessoal. Vereadora Tati Carvalho. Senhores vereadores, com muita alegria hoje, e quando acontece algo bom, quando acontece algo ruim a gente precisa cobrar, mas quando acontece algo bom, eu acho que a gente tem que agradecer, tem que parabenizar também. Em algumas sessões nós falamos muito sobre o projeto de lei, né, referente aos atestados, levando em consideração, né, os casos em que algumas mães precisam sair do trabalho, né, faltar no trabalho, as mães que eu digo que são funcionárias públicas, ou até mesmo algum pai que é funcionário público, e que tem o seu filho que faz um tratamento e que por diversas vezes apresenta um atestado de acompanhamento, e a gente sabe que hoje havia essa dificuldade gigante, né? E uso aqui
um exemplo de uma servente do município que tinha essa dificuldade porque a filha dela é menor, a filha dela tem câncer e fazia o tratamento fora de Canoinhas a cada 15 dias e estava, então, tendo descontado no seu salário. Foi feito um projeto de lei, a princípio, aqui pela Câmara de Vereadores. O projeto até foi vetado por questões jurídicas. Então, eu enviei um requerimento, um pré-projeto, né, sobre esse assunto. E hoje, no fim da tarde, agradeço à prefeita que teve essa sensibilidade. Veio para esta casa, senhores vereadores, um projeto do Executivo que venha auxiliar essas mães. Então, eu quero deixar registrado aqui, realmente, a minha gratidão em relação a isso. Eu acho que é um projeto muito importante, é uma questão de humanidade, uma questão de empatia. E quero pedir aos senhores que, se possível, né, principalmente os vereadores que são das comissões, que a gente consiga, então, aprovar esse projeto o quanto antes, pensando realmente nessa mãe que tem um salário tão baixo e que tem sido descontado todas as vezes que ela vai com a filha dela, que é menor de idade, com câncer, fazer o tratamento. Seria isso. Existe mais algum vereador inscrito? Não há mais vereador. Com a palavra. Apenas registrar que já passou esse projeto que a senhora fala pelas comissões, já está assinado e amanhã ele pode ser incluído já para votação. Então, que essa mãe e talvez mais algumas pessoas que necessitam e precisam ser beneficiadas desta forma, a qual não podem se ausentar mesmo, né? Serão contemplados agora. Pela nossa comissão já passou, acredito que pela comissão da Senhora presidente? Né? Então, ele já pode ser incluído na data de amanhã. Senhora presidente, só para falar um pouquinho mais sobre esse projeto e parabenizar, então, a prefeita Juliana Maciel pela sensibilidade. Com a aprovação desse projeto de lei vai se ampliar. Será até 15 dias, sendo que hoje a lei prevê 3 dias. E nós que temos filhos que estão sobre a nossa responsabilidade, que são ainda menores, a gente sabe da dificuldade, porque se tem 2 filhos e cada um deles acaba precisando levar 2 vezes no médico, já foram os 3 dias e fica devendo 1. Então, com essa possibilidade, até 15 consultas, 15 atestados para acompanhamento, então, de filhos por ano. Hoje em dia, vereador Maurício, são 3 por ano. Eu, por exemplo, semana passada eu levei o meu filho numa consulta. Amanhã eu estarei em Joinville com ele numa consulta. Então, quer dizer que se na semana passada eu levei uma, amanhã eu vou levar novamente, já se vão 2 dias. E tem mais o restante do ano que a gente não sabe o que pode acontecer. Então, parabenizar a administração municipal, a prefeita Juliana Maciel, porque foi sensível ao apelo dessa Casa de Leis, presidente Tati. Né? Não podemos esquecer que Vossa Excelência, então, encabeçou todo esse movimento que culminou aí, então, na garantia desse direito. Então, com certeza, a comissão que eu presido também já fez o parecer favorável e amanhã, então, se a senhora permitir, a gente coloca em primeira votação. Senhora presidente? Com a palavra. Só como nós temos o projeto de autoria da senhora presidente e que esse projeto veio vetado, e é o mesmo teor e atende à mesma necessidade, que na segunda votação nós votássemos no mesmo dia, daí esse projeto para nós mantermos o veto daí, né? Porque um contempla o outro daí dentro desse mesmo tema, né? Só fazendo esse comentário, que daí acho que uma coisa se encaixa com a outra. Obrigado. Senhor presidente, só para esclarecer, se for dessa forma, elimina o problema. Já ser, conforme o vereador fala. O projeto de lei, vereador Maurício, que eu tinha feito, era um pouco diferente, mas eu acredito que com esses 15 dias, né, já muitas mães aí já vão agradecer e essa mãe com certeza vai conseguir, então, fazer esse tratamento. Então, continua mais algum vereador para falar sobre matérias de interesse pessoal? Senhora presidente, cumprimentar os vereadores, colegas, público que presente, através das redes sociais. Quero aqui parabenizar o pessoal do Salto Água Verde, que ontem fizeram uma grande festa lá, muito bem organizado. E com a respeito que o pessoal fala às vezes que vai arrumar a estrada porque tem festa, eu conversei hoje com o secretário Homer
e vai continuar os trabalhos para a localidade de Forquilha, Arroios, Cantagalo, a divisa ali com Bela Vista, e ele já está organizando outra equipe, já começou a trabalhar na localidade de Barra Mansa, Taquarizal e Campo dos Buenos. Então, só para lembrar que às vezes muitos falam que é só época de festa, talvez em outro governo, mas nesse não vai ser. Isso vai ser sempre feito a manutenção das estradas. Seria isso, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra. Senhor presidente, quero vendo atentamente aqui o que o vereador Adilson tem falado. Vereador Adilson, pelo que eu vejo, o senhor é um defensor da sua prefeita e não do povo. Porque no Salto Água Verde foi feito uma semana antes da festa. As estradas que ligam o distrito de Felipe Schmidt, Paula Pereira, em qualquer zona, está virado numa nhaca. Então, o senhor me desculpe, mas parece que no seu discurso o senhor é um defensor do prefeito ou da prefeita hoje, e não dos direitos do povo. Senhor presidente, ele já estava há muito tempo organizado, só que deu uma semana de chuvas, não puderam arrumar a estrada do Salto, que estava muito ruim. Então eles já vão pegar a região toda ali. Isso aí que foi, repassaram, com certeza vão para outras regiões também. Senhores vereadores, se apenas por questão de ordem, né, de seguir o regimento interno, nós estamos nas explicações pessoais. Eu acredito que a situação de estradas a gente pode tratar nas indicações, nos requerimentos, até mesmo em projetos de lei, né? Realmente é uma situação que preocupa muito, são várias estradas que estão em situação aí realmente terríveis, tem ônibus encalhando em várias localidades, mas deixamos para falar sobre isso, senhores vereadores, nos requerimentos, nas indicações. Mais algum vereador inscrito para falar sobre matéria de interesse pessoal? Não há mais vereador inscrito, senhora presidente. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para o dia 27 de junho, terça-feira, às 19 horas. Uma boa noite a todos.